Hoje não é dia de fechamento na redação, mas eu estou aqui com Alexandre Carvalho, que é revisor da Super, autor do livro Inveja, como ela mudou a história do mundo. Tudo bem, Ale? Tudo bom? O Ale é o responsável por analisar todo o conteúdo que a gente produz, revista, especial, livro, dossiê, né, Ale? Isso. Que marca todos os nossos erros, as nossas dúvidas. É pouco trabalho, é. A gente conversa às 2 da manhã daqui a pouco. E hoje, nessa semana intensa de votações pela reforma da Previdência, a gente está aqui para conversar um pouco sobre as origens, os significados das principais palavras em voga nessa discussão. Eu acho que a ideia é porque está se criticando muito o cara que é adulto e ainda mora na casa dos pais e passa o dia inteiro fumando maconha ou tocando violão no quarto, e a carteira de trabalho dele é um livro em branco. Só que chega à noite, ele abre o Facebook e manda textão detonando a reforma da Previdência ou essa lei da terceirização aí que acaba de ser aprovada. Só que por causa disso, fala-se muita bobagem. A palavra-chave dessa reforma talvez seja terceirização. Qual o significado dessa palavra? Terceirização é praticamente juntar o verbo terceirizar com o sufixo são, que é um sufixo que dá a ideia de ação. Uhum. Ou seja, terceirização é a ação ou o ato de terceirizar. Isso você vai encontrar no dicionário, mas você também vai encontrar um significado voltado especificamente para a área da economia, que é o seguinte: é uma estratégia de reorganização em que uma empresa adquire bens e serviços de fornecedores externos com o objetivo de diminuir custos, economizar recursos e desburocratizar a sua administração. Ou seja, você pode ver isso como uma coisa muito boa aí para a empresa, talvez. Se isso é bom ou ruim para o trabalhador é outra história, né? Sim, não nos resta decidir isso agora. Não nos resta decidir isso agora. Mas vale ver também que terceirização e terceirizar vem de uma palavra original que é o terceiro, né? Terceiro, que é uma palavra, que é um número ordinal, significando que numa sequência ele corresponde ao número 3. Na revista Super, a gente tem o padrão de... mesmo te perguntar sobre isso, para contar um pouquinho sobre os nossos padrões de numeração dentro das publicações da Super. Sim. Na Super a gente tem o padrão de esses números, terceiro, segundo, quarto, a gente escreve por extenso até o 10º. Se ele passa daí do 11º em diante, já é o algoritmo, isso, com aquela bolinha com tracinho assim em cima. É um númerozinho desenhado mesmo. Vale dizer também que terceiro, ele é o, segundo essa concepção também voltada para a economia, ele é o profissional que presta serviços a uma empresa, mantendo com ela uma relação sem vínculo empregatício. Ou seja, uma pessoa, um freelancer como eu, pode ser um terceiro da Super, como é o caso. Uhum. E outra palavra-chave é previdência, né? Previdência, que foi tema aí de uma outra discussão, é um substantivo feminino que fala da qualidade do que é previdente. A pessoa que é prevenida, precavida, que ela está de olho no futuro, se preparando para isso agora. Você logo associa isso à ideia de aposentadoria, né? Que você contribui ali mensalmente para que no futuro você tenha um dinheiro ali para te guardar quando você for um pouquinho mais velho. Essa palavra ela tem uma origem latina, que vem de previdentia, que quer dizer previsão, prevenção, e do verbo prevenire, que é antecipar. Uhum. Usei um sotaque italiano aqui. Macarrônico. Apesar de que eu não sei falar latim. E que esse antecipar, que a gente não se sabe até quando vai ser tão antecipado. A gente não sabe mais o que antecipar, né? Mas a Previdência Social também tem esse... Se você procurar no dicionário, também tem o termo Previdência Social. Não tem só o Previdência.
E ele explica, é um conjunto de instituições oficiais cujo objetivo é a defesa do trabalhador e de seus dependentes na doença, no desemprego, na velhice, garantindo-lhes aposentadorias, pensões, auxílio-desemprego e assistência. Como que vai ser, a gente aqui não sabe. Aqui na Super, voltando àqueles padrões que a gente usa aqui na revista, a Previdência ela é escrita sempre com a inicial maiúscula. Por quê? Porque isso é um padrão que a gente usa para conceitos políticos, econômicos e filosóficos relevantes. Então a gente usa isso para Previdência, para Justiça, para Estado, para Senado, para Congresso também. Aproveitando, assim, Congresso é um substantivo masculino que vem do termo latino congressus, que significa encontro. Ou seja, você não precisa ser aquele congresso que tem lá em Brasília, o Parlamento Brasileiro. Pode ser um congresso de revisores. Um congresso de revisores, um congresso de dentistas, um congresso de técnicos de futebol, um evento que promova esse encontro, né? Agora, se esse congresso for lá o de Brasília, aí fica a seu critério definir que tipo de pessoa se encontra nesse evento. E já que estamos secando algumas, aproveitar para puxar a brasa para o nosso assado. E super interessante, qual o significado, qual a origem dessa palavra? Sim, todos esses temas que a gente acabou de discutir costumam aparecer, já apareceram ou vão aparecer na Super, no Facebook da Super, no site da Super Interessante. E a gente tem um costume aqui, pelo menos internamente, de chamar Super Interessante de Super. Acho que os leitores mais fiéis também. Super é um prefixo latino, é uma palavra latina. Antes você tinha falado de sufixos, agora de prefixos, né? Sufixo e prefixo são elementos que modificam o significado do radical, da palavra base. Assim. Então, por exemplo, no caso do terceirizar lá, você coloca um são, vira uma ação do terceirizar. Ele promove uma pequena variação, uma pequena mudança nesse sentido. Super vem no termo latino que significa acima, ou seja, superior também é um termo latino que significa aquele que está acima de todos, do alto de todos. Então, super interessante é aquilo que está acima de interessante, mais que interessante, né? E vale lembrar também a forma como essa palavra é escrita. Super interessante, você vai ver que o nome da revista ele é escrito tudo junto, super interessante. Mas muita gente, quando vai usar esse super, usa como se fosse a palavra muito. Mas não, quando você quer usar o super, mesmo que você queira valorizar algum termo, dizer que ele é muito isso, muito aquilo, a forma correta de se escrever é junto. Super interessante tudo junto, não separado. Porque ele está exercendo essa função de prefixo. E quando, por exemplo, super-homem? Isso, tem essas exceções. O hífen, inclusive, é uma das coisas que mais tem exceção na língua portuguesa. Isso é uma live à parte, a gente estava conversando aqui. Um dia a gente vai falar só de exceções nas regras do novo acordo ortográfico. Mas, assim, é uma boa live. E se tratando de super, as exceções são quando o segundo termo começa com H, ou quando o segundo termo começa com R. Então, se você vai falar, por exemplo, super-herói, então ele é dividido com um tracinho, com hífen, né? Super-homem, também. E aí, quando você já tem um segundo termo que começa com a letra R, ele tem esse hífen, porque é um hífen que se aplica a outros casos também, quando junta o R do prefixo, que termina o primeiro termo, com o R que começa o segundo termo. Então, para não ficar aqueles dois R's ali, no caso de super, pelo menos, você tem esse hífen separando. Mas nunca use assim separado, tá? Então, você vai usar super legal, super gata, escreve tudo junto. Aí, se é com H ou com R, você separa. Como se fosse, por exemplo, super rato. Super rato, você tem que separar com hífen. Não que a gente vá voltar aqui a falar do Congresso. Não, e esse tema com certeza rende outras lives. Já estou esperando por essa da reforma ortográfica, porque é uma coisa que entre agentes, praticamente todo fechamento tem alguma dúvida em relação a isso. Muito obrigada
A vocês que nos assistiram, muito obrigada, Lê. Obrigado. E surgiu alguma outra dúvida que vocês acham que renda outra live, que queira explicações do Alê e esses exemplos maravilhosos? Deixa aí nos comentários. A gente se vê na próxima. Até mais.